Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Estou muito feliz, novamente, quando a gente chega aqui no culto, nos domingos, a gente chega um pouquinho mais cedo e as cadeiras tudo vazias, e aí eu não sou muito de costumar olhar para trás, né, para ver quantas pessoas estão chegando. Mas quando a gente sobe aqui em cima, isso nos traz alegria, né, depois ver o número de pessoas que se encontram nesse lugar. Mas fiquei também muito feliz quarta-feira. Quarta-feira foi uma surpresa, muito bom, né? Se você esteve aqui, você sabe o que eu estou falando. Foi muito bom. Quarta-feira tivemos oração aqui e deu um monte de gente. Moço de Deus, foi bênção pura, né? Então, palavra de Deus, oração, né, com os irmãos, muito bom. Fazia tempo que eu não via um momento de oração com tanta gente. Eu fiquei muito alegre, muito alegre. Deus está aí para nos surpreender, né? Isso que Deus tem feito em nossos corações. E estou aqui, quero agradecer pela vida dos irmãos que estão conosco nessa noite, aqueles que nos visitam também, e aqueles que nos ouvem em casa também, que Deus possa poderosamente continuar te abençoando através da palavra de Deus. O pregador podia ir embora já hoje, sabe? O pregador tem esses problemas na igreja, que ele pode chegar, cultuou ali, adorou, já pode ir embora. E vocês vão saber por que eu estou falando isso. Então Deus usa poderosamente a vida dos irmãos, das irmãs, né, com a palavra. Mas eu gostaria de pensar com a igreja nessa noite, gostaria que vocês estivessem comigo, para que a gente possamos pensar juntos, e juntos sair daqui ainda mais edificados. Hoje gostaria de pensar com a igreja acerca do perdão. Talvez você vai olhar para mim, você que tem mais intimidade comigo, você vai falar assim, não seria a melhor pessoa para falar de perdão, porque não tenho um grande acontecimento que precisou existir perdão. Talvez você possa olhar para mim, e eu também me olho assim, mas uma oração que eu tenho feito diante de Deus é que eu não venha ter um problema tão grande para ter entendimento de um perdão ainda mais profundo, né? Que eu possa aprender, que eu tenho orado, que eu possa aprender a perdoar aqueles momentos tranquilos, pequenos, que a gente entende como pequenos, né? Mas que precisa de perdão, né? Então, para que Deus não me leve ao nível que eu preciso, né, perdoar uma coisa lá que muitos, né, vê como grande. Mas eu gostaria de pensar com a igreja nessa noite acerca perdão, prova de uma verdadeira vida cristã. Tá? Pense comigo, perdão, prova de uma verdadeira vida cristã. As duas coisas precisam andar junto. Vida cristã e perdão. Não existe vida cristã sem perdão. Nós precisamos entender isso. Isso tem que ficar muito claro nos nossos corações. Então, se você está aqui nessa noite, se você se entende que você é um cristão, entenda isso. As duas coisas precisam andar juntas. Se você é um cristão, você não pode reter o perdão. Você precisa perdoar. Eu preciso perdoar. E é sobre isso que eu gostaria de pensar nessa noite. Eu começo essa mensagem pensando sobre um homem chamado Davi. O homem que se tornou rei, mas que é muito conhecido no nosso meio. E a toda a palavra, né, que remete a Davi, nos ensina muita coisa. E eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. Quantos aqui que lembra de ter ouvido, uma vez ou várias vezes, que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus? Uma frase que muitas pessoas usam dia a dia. Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus. E quem tem mais intimidade com a palavra, sabe de toda a vivência que Davi teve no decorrer da sua vida. Todos os trajetos que ele passou. Mas eu gostaria de pensar nessa noite acerca do perdão, usando o exemplo de Davi, o rei Davi. E aí, então, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, Samuel diz para Saul, o rei que reinava naquele tempo. Samuel fala para Saul
o rei que reinava naquele tempo. Porque Saul tinha pecado contra o Senhor, reinando. E Samuel disse a Saul: Saul, tu não tem parte mais com Deus. O seu reino será tirado, porque Deus achou um homem que o agradasse. Ou seja, um homem segundo o coração dele. Então Samuel disse isso a Saul. Está em 1 Samuel 13, 14. E eu quero que você entenda essa palavra, um homem segundo o coração de Deus. Ou você vai ver em outras traduções, o que agrada a Deus. E aí então ainda Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, Paulo novamente, ele traz isso à memória, quando ele escreve em Atos, capítulo 13, versículo 22. Paulo também traz isso à memória, dizendo que Davi foi encontrado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então eu quero que vocês pensem comigo nessa noite. Para que isso fosse possível a Davi, nós entendemos que Davi tinha toda a alegria, o prazer, o contentamento, a disposição de perdoar. Eu vejo que Davi tinha todos os defeitos que eu e você, como homens, temos hoje. Porém, tinha algo que era diferente dos outros homens. Que Davi era rápido em perdoar. Eu vejo essa frase, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e eu defino ela com essa situação. Porque Davi era um homem rápido em perdoar. Quem que não conhece o Salmo 23? Dificilmente uma criança falar que não conhece o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que todos conhecem e muitas vezes cita de cor e salteado. Quando o Salmo 23 é de Davi. E Davi, ele no versículo 5 do Salmo, ele faz uma declaração dessa forma: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós entendemos que quando Davi faz esse salmo, escreve esse salmo, é um momento crucial na vida de Davi. Mas eu acho tão interessante que esse acontecimento aqui se dá lá no livro de Samuel. Por quê, queridos? Porque é o momento que Deus pede para Samuel ungir a Davi como rei, mesmo que ele não ia reinar naquele momento. E ali, então, o profeta vai lá ungir a Davi. E nós entendemos muito bem a história. Porque quando o profeta Samuel chegou na casa de Davi, e ele queria fazer uma reunião solene ali naquele momento, e ele chamou todos os filhos de Jessé, para que ali, queridos, fosse escolhido, Deus ia ungir ali através do profeta, um homem daquela casa, para ser o futuro rei de Israel, no lugar de Saul. Mas nós conhecemos a história, como que foi a situação. Davi tinha um monte de irmão. A Bíblia diz que os irmãos de Davi eram homens robustos, homens fortes, homens de guerra, homens valentes. E foi passando um por um, e Deus foi falando: não é esse, não é esse, não é esse. Quando terminou todos eles, nós conhecemos a história. E aí então surgiu, falou: mas o senhor só tem esses filhos? Aí o pai lembra: opa, tem um atrás das ovelhas, lá no campo, que guarda as ovelhas. Manda chamá-lo, porque sem ele nada, nós vamos fazer nada aqui. Querido, você imaginou? Então, na primeira coisa que Davi, nós entendemos, se Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, antes desse momento que eu estou contando para os irmãos, compartilhando com os irmãos, nesse momento eu vejo, querido, o primeiro momento na história de Davi, que ele precisa perdoar. Precisa perdoar o pai e os irmãos. Por quê, querido? Porque ele era o último homem. Ele era o último homem. Já pensou na sua casa, quando você é reconhecido? Quando ninguém dá certo mais, vai ser você mesmo. Como que você se sente? Excluído? Abandonado? Menor? Então, querido, quando nós começamos a entender um pouquinho o coração de Davi. Nós começamos a entender um pouquinho
o que Deus achou em Davi, para ser esse Davi um homem segundo o coração dele. Perdoou o pai por ter esquecido lá no campo, por não lembrar ou achar que ele era muito fraco para ser ungido. E pelos irmãos que, com certeza, queridos, morreram de inveja. E com certeza, eu imagino a vida de Davi após esse momento. Se já era trágica, imagino depois desse momento. Você ser o menor da sua casa e você ser ungido por Deus, para ser o rei de todos aqueles que estavam ali. Então, querido, nós encontramos aqui, no Salmo 23, onde que Deus unge a cabeça de Davi, diante dos inimigos, que eram os próprios irmãos e o seu pai que esqueceu dele. Então havia ali perdão, querido. Havia ali perdão para que esse relacionamento continuasse e que ele pudesse ser reconhecido lá no livro de Atos por Paulo, que ele foi encontrado um homem segundo o coração de Deus. Porque havia no coração dele perdão. Mas isso já não basta, eu quero trazer aqui um outro momento da vida de Davi, que se encontra no 1 Samuel, capítulo 24. Esse capítulo aqui eu desejaria que você lesse ele em casa depois. O capítulo todo, 24, é pequenininho. Você vai entender, querido, o nível de qual nós precisamos andar como cristão, na questão do perdão. Aqui eu quero relatar alguns momentos desse capítulo. Aqui então, Davi já é conhecido de Saul como que seria o herdeiro do trono de Saul. E Saul todo momento queria matar Davi. E ele tentou matar de todas as formas. E esse momento no capítulo 24 de 1 Samuel, ele vai ao encontro de Davi para encontrar Davi, para matar Davi. A Bíblia diz, querido, nesse capítulo, que eles andando encontraram uma caverna. E entraram nessa caverna para descansar um momento. E no descanso deles, eles não perceberam que Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. E ali eles estavam. Quando o exército de Davi descobriu que Saul que estava ali e era inimigo de Davi, os soldados dele disseram: agora é a oportunidade que você tem, Davi, de matar. Deus está entregando Saul em suas mãos para que você o mate. E aí então Davi foi lá, pegou a espada, cortou uma beiradinha do manto de Saul, o rei da época, que ele sucederia, e voltou para o seu lugarzinho. Terminou o descanso, o rei Saul saiu, foi andando, Davi saiu logo atrás com a sua turma e falou com o rei Saul. A Bíblia diz que ele caiu em terra, Davi, com o rosto em terra, e começou a declarar a Saul aquilo que ele sentia por Saul, o respeito, a admiração que ele tinha por ser um homem ungido de Deus. E ele mostrou a gola da roupa dele, ele tinha cortado com a espada. Ele disse: eu estou mostrando para você que eu não sou seu inimigo, e nem ajo dessa forma. Porque entre mim e ti, faça juízo o Senhor. Então, querido, naquele momento, Davi teve a oportunidade de tirar a vida daquele que se tornava inimigo dele, de morte. E Davi perdoou, mais uma vez, a vida de Saul. Davi esteve com a mão para matar Saul, e ele não quis matá-lo, perdoando aquela perseguição, perdoando aquele homem que Deus tinha entregado na mão dele. Mas ele decidiu perdoar. Lê lá para você ver o quanto tremendo esse momento na vida de Davi e na vida de Saul. Então nós vemos aí dois momentos na vida de Davi que exigiu dele demonstrar ser um homem segundo o coração de Deus, perdoando. Quem aqui lembra da história em seguida de Davi, quando ele peca, cometendo adultério com Batseba? Quem aqui não lembra? Nós sabemos dessa história, nós conhecemos muito bem, né, que ele interessou pela mulher de um dos seus guerreiros, deitou-se com ela e ela engravidou. Para que ninguém soubesse, colocou o marido na frente da guerra e ele morreu. Então ele estava muito bem, tranquilo, mulher grávida, tomou ele para ele, né, e está tranquilo. Porém, querido, com Deus não tem nada tranquilo, não tem nada escondido diante de Deus. Então esse homem segundo o coração de Deus, agora, em 2 Samuel capítulo 12, Natã, o profeta do momento, veio a Davi e repreendeu Davi por causa do seu pecado. Muito interessante essa história, querido. Algo assim que nós podemos tirar riquezas maravilhosas para as nossas vidas todos os dias.
Mas novamente eu quero olhar para a situação de perdão na vida de Davi. Ele foi confrontado pelo profeta, pelo seu pecado, pela sua falha. E aí então nós olhamos aqui para a palavra de Deus, que Davi, querido, está escrito aí em 2 Samuel 12, que Davi naquele momento que ele é repreendido por Natã, ele se coloca diante de Deus em humilhação, em arrependimento, por amor daquela criança, para que Deus o pudesse perdoar os seus pecados, e para que Deus pudesse dar vida, porque aquela criança, Deus colocou uma enfermidade sobre ela. E o profeta mesmo disse para ele: você será poupado do seu pecado, você vai ser perdoado do seu pecado, porém o seu filho não viverá, o filho do adultério. Mas assim mesmo, Davi, crendo que ainda a criança tinha vida, e ele lutou por 7 dias, jejuando e orando ao Senhor em humilhação. A Bíblia diz, queridos, que os amigos de Davi, chegando a ele, e ele ficou meio desconfiado, porque o povo não falava nada, ele perguntou: a criança morre? E os homens dele falaram: morreu a criança. A Bíblia diz que esse Davi levanta, querido, do pó da terra, toma um banho, cinge o seu corpo, entra na casa do Senhor, adora a Deus, vai para casa, come e segue a vida. Queridos, muitas vezes hoje, numa situação dessa, as pessoas não se perdoam porque errou, muitas vezes não perdoa a Deus porque acha que Deus tirou aquilo que era dele, e muitas vezes, querido, vive na falta de perdão. Então nós olhamos para a vida de Davi, e aí por isso que nós entendemos como Davi é um homem segundo o coração de Deus. Certamente você conhece ou você já passou por algum momento assim, de ver pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que não têm essa alegria de se perdoar. Aquilo que você cometeu errado contra você mesmo, contra Deus, contra o seu próximo. E muitas vezes você fica preso porque você não consegue se perdoar. Então Davi, tanto ele se perdoou, como recebeu o perdão de Deus naquele momento e tocou a vida. E tocou a vida. Não temos lugar, queridos, para ficar murmurando, reclamando, choramingando. Querido, se você precisa se perdoar, se perdoa, querido. Se você precisa liberar perdão para alguém, você precisa liberar perdão. Lembra que eu disse no começo, não tem como ser cristão e não perdoar. As duas coisas têm que andar junto. Se eu sou cristão, deve existir o perdão. E nós olhamos, nesse momento que Davi passava, em 2 Samuel capítulo 12, e ele fazia com certeza 7 dias, orando, clamando ao Senhor, jejuando. Nós acreditamos aqui, que um dos momentos que ele viveu, ele fez o Salmo 51. E o Salmo 51 é uma oração de Davi naquele momento de aflição. E o Salmo 51, versículo 2, me ensina muita coisa. Olha para você ver o que fala no versículo 2. Davi, naquele momento de angústia, de culpa, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E no versículo 7, ele disse: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Queridos, algo que nós precisamos nos preocupar é continuar estando limpo, puro de coração. Querido, essa era a grande preocupação de Davi. Salmo 51, nós cremos que ele foi escrito naquele momento de aflição de Davi, nos 7 dias. Qual é a minha preocupação? Qual é a sua preocupação, queridos? Com o coração? Permanecer limpo, puro, assim como Davi? Ou tanto faz? Querido, não tem mais nada que suja o nosso coração do que a falta de pecado, falta de perdão. Nós precisamos perdoar, queridos. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos decidir a perdoar. Querido, aí nós começamos a entender a vida de Davi. Então ele era rápido em perdoar, rápido em pedir perdão.
Por quê, querido? Porque ele preocupava de ter o coração puro diante de Deus. Um coração sujo, querido, impuro, não tem sensibilidade. A irmã acabou de ministrar aqui agora. Talvez falta-nos muitas vezes sensibilidade, entendimento, para compreender as coisas espirituais. E muitas vezes nós fazemos perguntas, por que nós não entendemos? Será que nós estamos com o coração tão puro? Tão alvo como a neve? Tão limpo? Essa era a grande preocupação de Davi. Ele entendia que ele tinha pecado contra o Senhor. Ele entendia que precisava do perdão de Deus para que o coração continuasse limpo, puro, para ser uma bênção, querido. Nós precisamos compreender, queridos. Tem alguma coisa que tem deixado o seu coração impuro? Que tem faltado em você sensibilidade? Que tem causado em você dureza? Quantas vezes que somos insensíveis com a circunstância do dia a dia e nem imaginamos que porque nós estamos com o nosso coração impuro. E Deus, Jesus é a maior prova do amor de Deus. Jesus é a maior prova do amor de Deus. Lembra disso, querido. Jesus é a maior prova do amor de Deus. Em 2 Coríntios 5,19, a Bíblia diz que nós, querido, 2 Coríntios 5,19, Deus iniciou a reconciliação. Querido, o que para você é reconciliação, querido? É de algo que foi perdido, não é? Uma inimizade. Reconciliação é aproximar. E para que isso fosse possível, nós sabemos o quanto Deus nos amou. Para que essa reconciliação fosse possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, 2 Coríntios 5,19 está dizendo que Deus reconciliou nós consigo mesmo. Entende isso? Deus reconciliou a cada um de nós com Ele mesmo. Ele começou o processo da reconciliação. E hoje nós temos alegria, nós temos a liberdade de receber a reconciliação, de receber o perdão de Deus ou não. Depende de cada um de nós. Mas tudo começou em Deus. Deus preparou todas as coisas. Se você tiver sua Bíblia e quiser abrir Romanos 5:8. A palavra de Deus diz assim, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo riquíssimo que muitos outros momentos vamos estudar ele, mas eu gostaria de fixar aqui, para que nós possamos trazer à nossa memória. Quando ainda éramos pecadores. Não dá uma impressão que deixamos de ser pecadores? Esse momento desse versículo? Quando ainda éramos pecadores. Se éramos, não somos mais. Não é essa a ideia que dá? Não seria essa a ideia? Mas deixa eu só pensar com você nessa parte, nessa noite. Outro dia nós pensamos de outra maneira. Você sabe o que eu vejo nesse versículo? Porque eu continuo sendo pecador. E eu creio que você também. Mas então como que esse versículo? Então é mentira a Bíblia? Não. Deus amou quando nós ainda éramos pecador. Presta atenção nisso, querido. Quando você precisa perdoar alguém, você precisa pensar nisso. Quando é que se torna mais fácil, querido? Porque tem momento que se torna impossível perdoar. Sabe quando é possível perdoar? Quando nós experimentamos o amor de Deus. Isso nos torna possível a perdoar.
quando nós experimentamos o amor de Deus. O homem natural, ele não consegue liberar perdão. Coloque isso no seu coração. Somente alguém que está em Cristo Jesus é capaz de liberar perdão. Por isso que é tão difícil, querido, falar de perdão, perdoar e viver o perdão. Porque só é possível por meio daquilo que Cristo é em você e em mim. Queridos, nós precisamos estar prontos. Talvez aqui tem pessoas de experiências variadas de momentos de perdão. Talvez quando você pensa em casamento, você pode pensar em adultério, né, que foram perdoados. Né, talvez você pensa numa forma, né, de algumas outras maneiras que você sentiu que pecou. Mas, querido, uma coisa que eu tenho pedido para Deus, porque não é as coisas grandes, presta atenção, não são os acontecimentos grandes que merecem perdão somente. Mas nós precisamos estar pronto para que o nosso coração continue puro, assim como a preocupação de Davi, que seu coração continuasse puro, limpo. Querido, quantas de nós, querido, somos desapontados todos os dias? Aqui, que se eu perguntar aqui quem é casado, querido, quanto desapontamento o marido para com a esposa, quanto desapontamento da esposa para o marido. Querido, nós precisamos ser sensíveis para perdoar. Ah, mas isso é tipo assim, deixa para lá. Não, deixa para lá não, perdão, querido. Perdão. Perdão não é deixar para lá não. Perdão é tratamento. E o tratamento que leva à cura. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos. Todos os dias, queridos, somos sujeitos a sermos frustrados. Quantos pais que sonharam com os filhos ser, se os filhos fazer, frustração com o filho, frustração com o casamento, frustração com a empresa, frustração com o patrão, frustração, querido, muitas vezes no ministério, frustração com liderança de igreja, desapontamento. Querido, nós precisamos estar todo o tempo sensíveis, querido, para que nós possamos liberar perdão. Tem muitas pessoas que não gostam de congregar, porque congregar significa se relacionar. Relacionar sai faísca, querido. Nós temos as nossas diferenças e nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Como que eu vou viver sozinho? Nunca serei tratado. Porque quando nós vivemos em comunidade, nós somos tratados, porque o irmão não pensa igual eu, o irmão não age como eu. Mas quando nós tivermos um atrito, o perdão vai em primeiro lugar. É assim que devemos viver, querido. Não adianta eu dizer para você que sou cristão, mas no meu coração não há perdão, meu amado. Nós precisamos viver o perdão todos os dias. Pai tem que perdoar filho, filho tem que perdoar pai, marido perdoar esposa, esposa perdoar esposo. E glória a Deus, querido, se você não tem ninguém para perdoar. Mas se você tem, querido, não abre mão disso. Perdoa, querido, perdoa. Nós precisamos continuar e permanecer firmes. Esse ano nós estamos aí falando de frutificar, querido. Não tem como frutificar se o coração está sujo, impuro, querido, por falta de perdão. Nós precisamos, querido, aprender a perdoar. Lembre sempre uma frase muito tranquila: perdão não é sentimento, querido. Perdão é uma decisão. Não espere nenhum tipo de sentimento ao seu coração. Age, querido, age com coragem, com ousadia, perdoando, liberando perdão para aqueles que te ofenderam. Agora eu quero voltar ao versículo. Quando ainda éramos pecadores. Sabe o que dá para entender nesse pedacinho desse versículo? Quando ainda eram pecadores? Porque Deus, querido, Ele não esperou que alguém se arrependesse do seu pecado, compreendesse que tivesse pecado, se arrependesse do seu pecado, para que Ele desse Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a situação.
Por isso que nós encontramos esse versículo e parece que nós não somos mais pecadores. Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Querido, sabe por quê, querido? Quando você perdoa, você está liberando o ofensor para reconhecer o pecado e arrepender-se. Porque qual é o marido, querido, que ofendendo a sua esposa de alguma maneira, se ela esperar ele reconhecer que errou, esperar que ele peça perdão para ela perdoar, nós vamos ter problema seríssimo, querido. Assim é da mesma forma com o filho, assim é a mesma forma com o ministério, assim mesmo, querido, é a mesma forma com a empresa, com o trabalho, assim é da mesma forma. Não espere, querido, alguém se arrepender e reconhecer que errou contra você, para que você possa perdoá-lo. Libere essa pessoa, querido, através do perdão. Libere essa pessoa, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. E Davi aqui é realmente, querido, no Antigo Testamento, uma pessoa extraordinária que deixa muitos exemplos para nós. Antes de alguém se demonstrar arrependido do que fez contra ele, ele estava pronto para liberar o perdão. Então entenda, quando você libera o perdão, você está liberando também o pecador, o ofensor, para que ele reconheça e se arrependa. Entenda isso, meus irmãos, em nome de Jesus. E eu tenho orado, querido, e isso tem me incomodado muito nos últimos anos. Porque todas as famílias que nós conhecemos, todas as pessoas que nós se relacionamos, têm problema com a falta de perdão. Porque falou, porque não fez, porque não sei o quê. E não perdoa, querido, e não perdoa. O trem não é tratado. Querido, não deixe que o problema vá para o caixão, querido. Resolva essas mazelas, querido. Resolva a falta de perdão, meu amado. Libera perdão. Por que que quando a gente vai falar de perdão, a gente olha para Jesus? Porque Ele é o maior. Ele é o maior exemplo de perdão que nós temos. Ele não esperou que nós o amássemos. Ele nos amou primeiro. Ele não esperou que nós pedíssemos perdão, mas Ele nos perdoou primeiro. Lembre-se disso, querido. Não retenha a falta do perdão. Perdoa, querido. Perdão é uma decisão. Não esqueça disso. Decida perdoar. Quando isso se torna mais fácil, eu já disse aqui, quando temos vida com Deus. Porque o homem natural não perdoa. Não perdoa. Ele deixa para lá, ele não conversa mais com a pessoa, é eu para lá, ele para cá. O homem natural é assim. O homem cheio do Espírito Santo, assim como Davi foi. Ele perdoa. Antes que a pessoa reconheça que errou. Antes que as pessoas reconheçam que falharam. Antes que as pessoas entendam que o seu desejo era um e se tornou outro. Lembre-se disso, querido. Uma coisa que eu tenho visto, e visto mesmo, com os olhos. E é uma coisa muito séria, querido. Você já viu alguma pessoa que ela recusa tal atitude de uma pessoa, principalmente quando ela é mais nova? E quando ela cresce, ela se torna 2 vezes pior do que aquela pessoa que ele toda a vida colocou de lado e achava que não era um bom exemplo, que repudiava o que a pessoa fazia. Então presta atenção, querido, a falta de perdão leva você e eu a um nível muito pior do que aquela pessoa que você rejeita perdoar. E eu estou te falando isso, com certeza você pode trazer na sua memória, que você conhece alguém que no passado reprovava aquele tipo de atitude, e hoje ele está 2 vezes pior do que aquela pessoa que ele reprovava. Então, querido, o perdão nos ajuda a não tornar aquilo que nós negamos hoje. Presta atenção, querido. Presta atenção. Eu reprovo a atitude do fulano. Eu reprovo a atitude do ciclano. Tome cuidado, querido. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Tome cuidado. Perdoa, querido. Perdoa. Olhe para o ofensor como Jesus olha. Ajuda para que nós possamos alcançar
esse coração puro, transparente, que Davi tanto buscou em Deus. Lembre-se disso, querido, em nome de Jesus. Nós conhecemos, Jesus deixou uma oração, um exemplo de oração na Bíblia, um exemplo de oração, que muitos gostam de repetir. Ou muitas vezes, como nós que somos cristãos, muitas vezes nós vemos atitudes, quando estamos no meio de muita gente, que nem todos são cristãos, queremos fazer a oração do Pai Nosso. Mas só que se você olhar lá o que está escrito no Pai Nosso, e você entendesse, a gente não tinha coragem de fazer aquela oração. De qualquer jeito. Porque lá fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Entende ou não? Dá para fazer uma oração de qualquer jeito ou não? Então, se você não perdoa o ofensor, o devedor, Deus não vai te perdoar. E ele termina, a parte mais difícil, é que ele termina esse momento de oração em Mateus 6, 14 e 15. Dizendo assim, termina a oração, amém, cantemos aqui hoje, amém, e ele termina dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, e se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entendendo, queridos? Então não adianta, hipocrisia não funciona com Deus. A hipocrisia não funciona. Não adianta eu reconhecer que eu preciso do perdão de Deus, mas eu não estou a fim de perdoar aquele que me ofendeu. Eu não recebo o perdão de Deus. Querido, nós precisamos, querido. Não tem como andar em um caminho reto, numa vida cristã, sem perdão, meu amado. Perdão também é um ato inteligente, segundo esses versículos. Já que é algo que não é sentimento, mas é você toma uma decisão de perdoar, uma decisão inteligente. Por quê? Porque quando você pensa em inteligência, o que você pensa? Porque se você acha que quando você não perdoa, o outro que vai se lascar. Quantas palavras que você já viu desse jeito? Não, é que se lasca para lá. Muitas vezes. Não é? Que se lasque para lá. E você acha que a pessoa que você não liberou o perdão vai se lascar? Você acha mesmo? A pessoa está aí de boa, moço. É de boa. Quem vai se lascar, sabe quem que é? Aquele que não quer perdoar. Tem um ensinamento que diz que nós carregamos essa pessoa intimamente em nós. Sabia? É isso que nós aprendemos. Que quando nós não liberamos o ofensor, nós vivemos intimamente com ele 24 horas. Então, querido, quando você perdoa, é um ato de sabedoria. Que além de você estar liberando o ofensor, você recebe o perdão de Deus, porque você também é pecador, e também você tira todo o fardo, todo o peso da falta de perdão. Então, querido, no mínimo, em nome de Jesus, seja inteligente. Seja inteligente. Se você não quiser levar essa palavra para o lado espiritual, seja no mínimo inteligente. Libera o ofensor, querido. Seja ele quem for. Seja ele quem for. Perdoa o ofensor. Perdoa a quem ofendeu você, querido. Quem pecou contra você. Em nome de Jesus, não justifique. Não justifique a sua dor, querido. Perdoa. Perdoa. Peça ajuda para Deus, querido. Deus está pronto. Ele precisa que você tome a decisão de perdoar. E Ele vai te ajudar, querido. Vai te ajudar a tratar as feridas. Vai te ajudar a liberar o perdão. Deus está pronto para nos ajudar todos os dias, querido.
independente, seja aquela frustração, seja o desapontamento, seja algo maior ou menor, esteja pronto para perdoar, pronto para manter o seu coração puro, limpo. Nós precisamos, querido, de ser reconhecido também, para a glória de Deus, para a glória de Deus, tá? Olha bem, para a glória de Deus, nós precisamos ser reconhecidos também, como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, para a glória dele. Querido, é muito gostoso você receber algo de Deus. Quem lembra aqui de Natanael? Jesus olha para ele e está vindo na direção de Jesus, e Jesus disse, ali há um verdadeiro israelita, em quem nele não há dolo. É nesse nível que Deus quer de nós, querido. Coração puro, tratável, sarado. Nós precisamos se relacionar, querido. O que a Bíblia diz? O que dependeis de vós, esteja bem com todos. Agora, se a pessoa não querer de jeito nenhum, liberou o perdão para ela, querido. Não quero se relacionar com você, mas está bem, querido. Então, mas você está perdoado, eu senti ofendido aquele dia. Se você não quiser se relacionar comigo, mas você está perdoado. O que depender de vós, esteja bem com todos. A Bíblia diz. Em nome de Jesus. E essa é a grande prova de amor de Deus para conosco, porque Ele em Cristo Jesus nos deu as condições, ainda que nós éramos pecadores, de nos reconhecer pecadores e nos arrepender do nosso pecado. E para encerrar essa mensagem, Lucas 7:47, Jesus está na casa de um fariseu. Na época era pecadores, era reconhecido como pecadores, fariseus, pecadores. E ali naquele momento, ele estava comendo à mesa e chegou uma mulher. E essa mulher não era bem-vinda no meio da sociedade, mas essa mulher, de alguma maneira, adorou a Jesus, prostrando os seus pés. E ali aquele homem pecador ali começa a repreender aquele momento. E Jesus olha para ele e conta uma historiazinha para ele, bem tranquila. E aí nessa história encontra o versículo 47, dizendo, por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então, queridos, somente quando nós aprendemos a amar com o amor de Deus, somos capazes de perdoar, querido. Então, como que você vai ver o nível de amor que você ama alguém? Quando você está disposto a perdoar. Eu amo, tem gente que enche a boca para falar, eu te amo, mas aí não perdoa. O amor é a maior prova de perdão. O perdão é a maior prova de amor. Nós precisamos viver Cristo Jesus todos os dias. E que Deus, na infinita graça dele, possa continuar te abençoando, querida, a mim e a você, para que juntos possamos ser igreja sarada, transparente, pura de coração, perdoando todos os dias aqueles que nos ofendem, aquele que nos aponta, aquele que nos tira do sério, aquele que não pensa igual a nós, aquele que não acredita igual a nós possamos estar prontos a perdoar. Amém, querido? Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite, nesse momento. Querido, eu gostaria com toda a reverência ainda, com toda a reverência, que você fechasse os seus olhos, se fosse possível, feche os seus olhos, traga a sua memória, querida, em nome de Jesus, traga a sua memória, se há na sua vida, querida, alguém que você precisa liberar perdão, seja o cônjuge, seja o filho, seja o patrão, seja o empregado, seja uma liderança, seja quem for, querido, se Deus trouxe a sua memória nessa noite, alguém que você necessita liberar perdão, voltar-se ao relacionamento, estar bem com você mesmo e com essa pessoa, busque a Deus nesse momento. E eu não vou chamar vocês aqui à frente, mas eu creio que se você é sincero diante de Deus, não diante de mim, diante de Deus, se você reconhece que você precisa liberar perdão para alguém, nessa noite, que assim você o faça. Se amanhã será o dia de você conversar com essa pessoa, ou você vai se preparar para ter uma conversa com essa pessoa, para que você possa liberar perdão para ela, faça isso durante a semana em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor, ó Pai, por essas vidas que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e por essas vidas que serão alcançadas, ó Pai, através das redes sociais. Pai, em nome de Jesus, Tu és santo e poderoso, ó Pai. O Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ó Deus, e julgará, ó Pai, em nós, ó Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos limpos e puros de coração diante do Senhor, para que juntos possamos congregar, ó Pai, sendo assim, ó Pai, ó Deus, adoradores do Senhor, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, para que assim, ó Pai, possamos proclamar, ó Pai, a glória do Senhor e frutificar, ó Pai, para o Teu reino nesse ano. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, se há em nós ainda, ó Pai, algum caminho mau, alguma falta de perdão, Senhor Deus, ó Deus, que nós possamos aprender a perdoar aquele que tem nos ofendido, aquele que tem nos desapontado, aqueles que têm, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, nos frustrado, ó Pai, na caminhada. Pai, em nome de Jesus, que o perdão seja nossa primeira decisão tomada, ó Pai, após, ó Pai, a qualquer acontecimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco a vida de cada um desses irmãos e irmãs que está no nosso meio nessa noite, que a graça do Senhor possa continuar alcançando a vida dos Teus filhos, ó Pai, de maneira poderosa, ó Pai, fortalecendo a vida deles no Senhor, ó Pai, para que eles aprendam, ó Pai, a cada dia. Toma decisões, ó Pai, sábias na Tua presença, ó Pai, instruído pelo poder do Espírito Santo atuando na vida deles, para que nós juntos possamos perdoar, ó Pai, o nosso ofensor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos nessa noite, agradecido ao Senhor, pois cremos que o Senhor é o Deus que derrama o poder em nós, ó Pai, para possamos viver a vida que o Senhor tem sonhado para nós, não somente nessa terra, mas nos preparando para a eternidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim eu oro, Pai, nessa noite, entrego cada vida aqui, Senhor Deus, em Tuas santas mãos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.